Olá, amores! Eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Ver na TV. Bora rever comigo essa minha participação no ateliê da TV, na TV Gazeta, com as tintas Acrylex. A gente pintou uma linda tulipa e eu ainda ensinei uma gotinha. Bora lá pra aula? E a Verônica agora ela é Acrylex e ela vai trazer para vocês belíssimas pinturas. Hoje é a famosa tulipa, hein? Tulipa em toalha de lavabo, até porque a Verônica trazendo um lançamento, o curso dela, já já ela vai falar, mas é muito legal a gente trabalhar em toalhas. Bom dia, Verônica, adorei que você agora é Acrylex. Bom dia, doutor, eu também estou muito feliz com essa nova fase, realmente, vamos lá, vamos pra frente. Ô, Verônica, eu comentei das toalhas, né? Pintar toalha, eu acho que valoriza muito também o trabalho e na hora da venda dá para cobrar um valor agregado melhor, diferente. Você também percebeu isso? Como é que tá o dia a dia? É assim, panos de copa, outros tipos de pintura em tecido, eles são muito bons. Só que toalha você pode dar em qualquer ocasião. Verdade. Então você pode dar em Dia das Mães, casamento, aniversário, tudo batizado, o que você quiser dar. Então todas as ocasiões você pode encaixar uma toalha de presente, né? Já os outros itens de pintura em tecido, nem tanto. São um pouco mais simples. São um pouco assim, mais sazonal, tem um período certo para dar. Então toalha encaixa para temas masculinos, temas femininos, infantil e etc. E todo mundo ama uma tulipa, hein? Bora Todo pra nossa mundo aula, ama. hein? Pegar detalhes, sugestões, não é todo dia que a Verônica tá aqui. Vamos pincelar direitinho, vou mostrar as melhores imagens. Principalmente você que está começando no mundo da pintura, como ela pega no pincel, na virola, para que você possa, assim, criar sua própria pintura aí na sua casa. Isso aí. A gente vai começar com as folhinhas, tá? Então eu separei 3 cores, o verde pistache, o verde oliva e o preto, mas vocês também podem usar o verde pântano. O que a gente vai trabalhar? Com um pincel mais durinho, que a gente chama de pincel chato, que é esse aqui, tá? E aí a gente vai preencher com o verde pistache onde tá mais claro. Essa tulipa, ela não é tão realista, né? Eu gosto de pintar mais o realismo, mas hoje eu trouxe um pouquinho de pintura não tão realista assim, para facilitar um pouco também. Por quê? Porque a pintura na toalha, como você mesmo falou, além dela ser ótima para presentear e sair muito mais, ela também vende mais, né? Por que ela vende mais? Porque a gente consegue pintar mais rápido. A gente pinta mais rápido a toalha. Então ela acaba tendo um preço de custo pra gente muito melhor. Porque como a gente consegue pintar mais rapidinho, fica mais fácil de vender também, Principalmente se quiser vender 2, 3, 4, 5 Exato, produção, você produz né? rapidinho. Tá. Vocês vão ver como a gente vai pintar essa tulipa todinha hoje. Ó, peguei tinta na pontinha do pincel com o verde oliva. E agora eu vou colocar a parte mais escura aqui, ó. Essa é uma toalhinha de lavabo, vocês podem fazer numa toalha de rosto, numa toalha de lavabo. Se for fazer na de rosto, pode colocar 2 tulipas. Ó, vou colocando aqui o verde oliva, o mais escuro. E esse pedacinho aqui que sobrou, que é como se fosse uma dobrinha, a gente vai preencher também com o verde pistache. Essa imagem é perfeita, que dá para ver que você pega bem no começo, né? Exatamente, ó, ali, bem na pontinha do pincel eu pego a tinta. Isso. E a gente segura o pincel como se fosse uma caneta, tá? Às vezes vocês veem a gente segurando aqui em cima só pra gente não tampar a parte da escrita da pintura pra vocês. Só que, pra quem tá começando, o ideal é segurar aqui e apoiar também no tecido. Ou você apoia com a mão aqui, ou você apoia com o dedinho, tá? Mas tem que apoiar. Ótimo. Se você tá iniciando, é importante apoiar. Então a gente vai fazendo assim, ó. E preenchi. Enquanto seca um pouquinho, eu vou preencher também o nosso caule. Vou pegar aqui o verde pistache. Vejam que, mesmo não sendo uma pintura inteiramente realista, eu tô seguindo o desenho, tá? Então, a minha pincelada, ó, segue o meu desenho. Ela é contínua. Exatamente. E por que ela segue o formato do desenho? Para eu poder dar mais volume. Eu já vou dando volume no preenchimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de pincel para um pincel um pouquinho menor, tá? Que é esse aqui, pode ser o número 4, de uma cerda mais molinha, tá? E o que a gente vai fazer? Vai pegar o verde oliva e vai escurecer aonde a gente quer mais escuro, ó. De novo, vocês que estão começando, pode pegar aqui, tá? A gente que é pro e já tem um pouco de experiência, acaba pegando um pouquinho mais em cima para não tampar a visão de vocês, ó. Vou deixar bem escuro aqui para fazer a nossa sombra. Certo? Agora, a gente vai usar o verde musgo claro
para fazer algumas partes mais claras, porque eu quero evidenciar tanto a sombra quanto a nossa luz. Então, aqui onde tem a nossa tulipa em cima, eu vou pegar quase nada de preto, e aí é uma dica que eu dou, se vocês tiverem medo do preto, porque o preto acaba escuro, predominando muito, isso, podem usar o verde pântano, tá? Então, eu vou usar um pouquinho de nada de preto aqui, ó, até tirei o excesso e vou puxar um pouco, ó. Se tiver medo do preto, é como eu falei, usem o verde pântano, tá? Vou lavar o meu pincel, porque esse mesmo pincel eu vou usar para fazer a nossa luzinha. Então, eu vou pegar um pouquinho só do verde musgo claro. Isso é uma coisa que as pessoas notam muito e eu falo muito nos meus cursos. A pintura realista, a gente não usa branco para dar luz. Por exemplo, na nossa tulipa, a gente usou muito o amarelo, né? O amarelo ouro. Na outra tulipa, que é bem realista, a gente usou mais o tutti frutti, né? Que é um rosinha, um tom mais de rosa. Então, ó, vou de novo aqui. E pinto, tá vendo? Com um mais clarinho, ó. Outra coisa, como eu quero tons bem suaves, eu tô pintando tudo. Preenchimento, sombra e luz com tudo ainda úmido. Então, a base tá úmida, a gente continua preenchendo dessa forma, fazendo todos os efeitos com tudo ainda úmido, tá? Vou lavar agora o nosso pincel, o mesmo que eu usei para preencher a folha, e vou usar o vermelho vivo, o púrpura. Eu sou muito apaixonada por essas cores, porque elas têm uma cor bem vibrante, né? São vivas, né? São bem fortes, vivas, né? isso. E para essa tulipa, vocês viram na peça pronta, realçou ainda mais a tulipa, Exatamente. Né? Muito bacana. É legal a gente fazer esse jogo mesmo de cores, tá vendo? Um tom mais escuro, um intermediário e um outro mais clarinho. E com a Acrylex a gente consegue fazer essa jogada, né? Vamos fazer agora essa daqui. O que a gente vai fazer? Onde tiver mais clarinho, a gente vai pintar de amarelo, ó. Não vou pintar a pétala toda, tá? Então, eu faço um pedacinho de amarelo. Onde tiver mais escuro, eu vou com o púrpura. Da mesma forma que foi com a folha, a gente vai preenchendo, dando o caimento que a gente quer para a pétala. Então, ó, no sentido que a gente quer para a pétala. E aqui onde sobrou, a gente vem com o vermelho vivo, ó. Certo? Vamos fazer mais uma? E como nós estamos ao vivo, quero saber para todo mundo do The Instagram, da onde estão acompanhando, o que vocês estão achando dessa aula incrível da Verônica. Eu estou encantado com essas cores, com essa tulipa. E é legal contar se estão vendo de São Paulo, se é do litoral mesmo, se é do interior, da região do ABC. Quem quiser, fique à vontade para mandar beijos, tanto para a Verônica, como também para a Rejane. Se tiver também qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para participar aí do nosso The Instagram nesta segunda-feira. Ó, então o que eu fiz aqui? A mesma coisa, na pontinha o amarelo, onde tá mais escuro o púrpura, e no restante o vermelho vivo para preencher. O amarelo que eu tô usando é o amarelo ouro, tá? Mas também pode usar o amarelo gema ou até mesmo o amarelo canário, também fica muito bonito. Bom, vamos continuar. Aqui nessa, ela é mais escura, então ela quase não tem amarelo, ó, porque ela tá mais escondidinha. Vou colocar o púrpura. E depois o vermelho aqui na ponta. E sigo preenchendo, ó. Preenchi 3 pétalas menores, aquelas que estão atrás. Agora eu vou preencher as que estão na frente. Vou começar com um pouco de púrpura aqui perto do nosso caule, ó. Seguindo o desenho da minha pétala, ou seja, a minha pétala tá curvada, a minha pincelada vai ser curvada também, ó. Depois, a gente vai colocar o vermelho mais ou menos no centro. Olha que legal, como a tinta ela é bem líquida, né? Eu consigo espalhar bastante ela e eu consigo o efeito que eu quero, que é esse efeito assim mais sedoso, né? Um efeito de cobertura mesmo. Vou pegar um pouquinho aqui do amarelo ouro e vou fazer a ponta. Vejam que eu não lavo o pincel entre uma cor e outra. Não tem a necessidade de lavar, eu não lavei nenhuma vez entre uma cor e outra. Já dá esse degradê, a gente percebe na própria peça. Já vai adiantando o degradê na própria peça, ó. A gente vai pôr o amarelo, ó. Depois, aqui, a gente vai pôr o vermelho.
E essa aqui, ela vem uns puxadinhos de púrpura, já vou mostrar pra vocês. Então, preenche tudo. Olha como a gente tá fazendo rapidinho essa toalha. Essa imagem é perfeita, né? Que mostra como você pega no pincel, mostra que você tá apoiando a sua mão. É, como eu falei, ó, é importante. E te dá uma firmeza, né? Exatamente. Uma segurança na hora de pincelar. Exatamente. E vejam como a gente está pintando bem rapidinho, ou seja, se a gente pega umas 10 toalhinhas dessa de lavabo e a gente pinta várias no dia, né? Produção, né? Produção. Esse tipo de toalha, esse tipo de trabalho, ele fica um charme e ao mesmo tempo você consegue fazer dinheiro um pouquinho mais rápido, né? Ó. Agora eu vou vir com púrpura e vou escurecer alguns lugares. Para escurecer agora, eu vou usar pouquíssima tinta, porque já tem tinta embaixo. Então, eu uso menos tinta ainda, tá? Tinta na pontinha do pincel. Vou fazer aquele detalhe mais escuro aqui, ó. Vou fazer outros detalhes aqui, ó, mais escuro. E vou trazer um pouquinho mais desse escuro pra cá, ó. Em cima do risco, né? Em cima do risco. Para ir já separando as pétalas, ó. O que é profundidade, o que tá embaixo e o que tá em cima. Certo? É o que diz aqui a Mara do Beto. Sua didática é maravilhosa, só não pinta quem não quer. Ela tá falando aqui no DIS. Helenice, professora Helenice de São Paulo, mandando beijo. Amando a aula com essa linda, obrigado. Itanhaente mandando beijo. A Helenice também de Poços de Calda. Muita gente parabenizando você. A Sandra de Santo André falando que você tem mãos de fada. Parabéns aí, Acrylex. E parabéns a Verônica também, que tá dando um show com essas tintas de tecido. Bom, vamos continuar na última pétala aqui. De novo, onde tá mais clarinho, a gente vem com o amarelo. Preenche bem com o amarelo. Depois, na ponta também tem amarelo. Ó. Termino de preencher com o vermelho. Vejam que quando eu vou terminar de preencher com outra cor, eu não começo aonde tem o amarelo. Ó, eu começo onde tá branco e vou arrastando para onde tá o amarelo, tá? Porque se eu começar onde tá o amarelo, eu vou deixar esse amarelo muito alaranjado. E a gente quer que ele fique no tom amarelo mesmo. Ele pode até fazer um certo degradê com o nosso vermelho, mas ele não é para ele sumir completamente. Então, ó. Quase terminando uma tulipa aqui com um bate-papo com você. Então, vejam só como toalha realmente a gente pode fazer um pouco mais rápido do que outros tipos de pintura, né? Principalmente rosas, né? Que é um pouco mais difícil, né? E outra, se a gente for fazer, por exemplo, fundo, também pode demorar um pouquinho mais. Por isso que eu até falo para as alunas, né? Dos meus cursos, que a gente pode fazer peças mais simples para vender mais rápido, ou seja, como produção mesmo, vende mais rápido, gera um dinheirinho e investe em outros tipos de materiais. O que me dá a sensação é que ela não tem tantos detalhes, a tulipa. Então, me dá a sensação de ser uma peça mais fácil para quem está começando agora. É por aí, Verônica? Exato. Como eu gosto de falar, a primeira impressão é a que fica, né? Então, como é a minha primeira impressão com a Acrylex e com vocês, eu quis trazer uma peça um pouco mais simples para mostrar que dá pra gente pintar rapidinho. Perfeito. Mas também trouxe uma tulipa aqui, ó, que ela é um pouquinho mais complexa, ó, e mais realista. Olha, que linda. Essa aqui já tem mais riqueza de detalhes. Aí vocês vão falar assim, essa é impossível. Não, é o mesmo movimento da pincelada que nós estamos fazendo, a diferença é que esse aqui tem mais pinceladas. Tá? Então, ó, tá vendo? É a mesma cor, as mesmas coisas, só que esse aqui tem mais detalhes. Perfeito. Tá? Ótimo. Bom, agora é só a gente pegar um pouquinho do púrpura, assim, e aí a gente pode ir fazendo os nossos detalhes mais escuros. Então, eu vou fazer um pouco aqui, um pouquinho aqui pra deixar mais escuro, ó. Outro ponto, gente, é o seguinte, só assim a nossa pintura já tá lindíssima, tá? Mas pra quem me conhece, segue os meus cursos, sabe que eu sempre falo que a gente pode revisitar a pintura. O que é revisitar a pintura? Depois de seco, dá uma demãozinha de uma cor ou outra para dar um destaque. Isso, para realçar. Então, depois de seco, a gente pode dar um destaque de uma cor ou outra e deixar mais realçado alguns detalhes de luz, alguns detalhes de sombra, tá?
Para quem quiser pode usar o vinho aqui também para reforçar a sombra, é que eu achei que o púrpura já deu aquela função que eu queria. Mas se vocês quiserem uma pétala um pouco mais escura, pode usar o vinho também, tá? E eu vou aproveitar que sobrou um tempinho e quero fazer uma gotinha com vocês, porque eu tenho um formato um pouquinho diferente para fazer gotinha, tá? Enquanto ela já vai preparando a gotinha, já coloca o The Instagram da Verônica. Quero todo mundo prestigiando o trabalho dela. A Verônica falou para mim, me contou nos bastidores que está com um curso para toalhas, pintura em toalhas, que é um mercado que tem crescido muito aí para quem trabalha com pintura, né? Exatamente. As inscrições são hoje, amanhã e quarta-feira. Então, são mais de 10 projetos de pintura em toalha para que vocês possam aí realmente lucrar vendendo toalhas, tá? Ou presenteando, né? Se quiser presentear também, são 10 opções diferentes. 10 opções 10 opções diferentes. Olha que maravilhoso. V-Artes, tudo junto. Isso. É o The Instagram da Verônica para vocês prestigiarem o trabalho dela. E quem sabe se inscreverem, é sempre legal participar desses novos cursos, desses projetos que vocês elaboram com muito carinho. Sim, e o acesso também é vitalício, tem suporte da professora, então é bem fácil assim de lidar com o curso. Oba! Bom, vamos lá fazer uma gotinha então. Na minha amostra não tem, mas na outra que eu trouxe tem, eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu gosto de usar um pouquinho do diluente embaixo para ajudar a correr melhor a nossa tinta. Então eu vou passar aqui o diluente, certo? Para correr um pouquinho melhor. Vou pegar o púrpura, que foi o tom mais escuro que a gente usou na nossa tulipa, tinta na pontinha do pincel, vou fazer uma voltinha assim, ó. E vou reforçar um pouco essa voltinha. Assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma voltinha na parte de cima, ó, deixando um pouquinho mais escuro. Bem escurinho assim, tá? Tá vendo a marquinha? Depois a gente pega um pouquinho só do amarelo, faz a voltinha aqui de uma contraluz. O que é uma contraluz? É onde tem luz, mas tem menos luz do que o ponto principal de luz, tá? Ou seja, ali pega luz? Pega, mas pega menos do que aquele ponto que pega mais luz, certo? E depois, para finalizar, a gente vem com o branquinho, o filete e faz o nosso pontinho de luz de iluminação, que é um pontinho e um pontinho maior. Eu gosto de colocar 2 pontinhos, tá? Mas se vocês quiserem colocar um só, não tem problema. Que detalhe, que capricho. Solta as palmas aí pra Verônica, deu um show aqui, mostrar as peças dela. Ela que gentilmente trouxe muitas sugestões de pintura em toalha. É sempre muito bom participar do programa Ateliê na TV e desses programas de TV que trazem esses conteúdos pra gente, né? Assim a gente espalha o artesanato para mais gente, para mais casas e as pessoas podem aproveitar essas dicas que eu considero muito importantes, né? Eu sempre falo que às vezes uma dica pode não servir para mim, mas pode servir para uma outra pessoa que recebeu esse vídeo. Então, se você gostou dele, não esquece. Compartilhe o vídeo para chegar em mais pessoas e curte ele também. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nadinha. Beijinhos para vocês e até um próximo vídeo.